Foram decisões muito duras, porque não estávamos habituados a nada que tivesse um certo paralelo, e foram decisões que estávamos a tomar sempre no sentido provisório, não sabíamos o que é que ia acontecer. E, de facto, verificou-se ao longo de mais tempo do que aquilo que nós imaginávamos. Lousada e Felgueiras, porquê naquela altura suspender o culto? Nós também não tínhamos o conhecimento científico que temos hoje, havia este medo generalizado a uma difusão que podia ser exponencialmente elevada. Achávamos que naquela altura os centros de culto poderiam contribuir indiretamente ou diretamente até para a difusão da pandemia e, portanto, não víamos outra solução que não fosse o encerramento do culto público. Sentiu que as comunidades, com essa decisão, de alguma forma a sua vitalidade ficou mais frágil? Depende na perspectiva de análise. É evidente que houve um sofrimento muito grande, porque quando as pessoas precisavam mais de exprimir o sentimento religioso não o puderam fazer, e depois houve dados emotivos muito fortes, que, por exemplo, pensemos no caso dos funerais, em que, talvez com algum exagero, na prática, por orientações que vieram depois das estruturas de saúde, só podia ser um grupinho muito restrito, não podia haver contactos, não podia haver nada. Enfim, sob o ponto de vista emocional, foi muito duro. Na emoção da espiritualidade, na relação genérica e geral com Deus e na relação afetiva, particularmente no contexto dos funerais. Foi necessária uma reinvenção para os vários setores da pastoral? Foi necessária uma reinvenção que agora, analisada assim a uma certa distância, nota-se que trouxe também uma mais-valia, fundamentalmente em 3 âmbitos. Primeiro, os agentes pastorais estavam à espera de serem procurados para a catequese, o Sr. Padre para a celebração e tudo isso. E ali houve necessidade de ir ao encontro de... Porque reparem que não foi só o culto que encerrou, foi também a catequese, por exemplo, toda a formação e tudo isso. Segundo, a Igreja não se resumia exclusivamente à dimensão litúrgica, mas era a preocupação personalizada com os seus fiéis. E os agentes, os padres, procuraram os fiéis da forma possível, pelos telefones, pelos Facebooks, por todas as formas possíveis e imaginárias, e os agentes da evangelização, os catequistas, fundamentalmente, mantiveram um contacto personalizado com os seus catequizantes. E depois, em terceiro e último lugar, a dimensão social. Vimos que, de facto, a Igreja não se resume a uma celebração bem preparada e bem executada, mas é a preocupação com a pessoa e aquilo que ela traz de alegria e de tristeza. E neste campo concreto predominava fundamentalmente a tristeza. Para a dinamização da comunidade católica, há resultados positivos em tudo isto? Já que teve de acontecer, há aspectos positivos a valorizar. Estes, fundamentalmente, enquadram-se muito na dinâmica do que o Papa chama de uma igreja em saída. Uma igreja que, de facto, é um verdadeiro hospital de campanha. Atenção que, não sei, numa estatística, mas cerca de 50% dos meus padres tiveram Covid. Muitos outros, a começar pelo Bispo, também estiveram em isolamento profilático, obrigatório. Morreram-me vários padres, uns diretamente por Covid, outros com a Covid associada, ainda não sabemos como é que vai ser para o futuro, e portanto tudo isto denota que os padres não se fecharam no seu castelo dourado e magnífico, mas estiveram em contacto com o seu povo, e a sorte do seu povo foi a sorte dos seus párocos, já não falando em tantos outros agentes de pastoral. Os diáconos permanentes, evidentemente, que também podia dizer deles aquilo que disse dos sacerdotes, os catequistas, os coordenadores dos grupos de jovens, enfim. Uma outra dimensão que acredito aqui na Diocese de Porto foi muito notória também a resposta, foi a dimensão social, o atender a quem precisava, seja na alimentação, seja noutras necessidades. Surgiram novos projetos, solidificaram-se outros que já existiam na cidade e em toda a Diocese? A esse nível, pois claro, não surgiram projetos novos, a não ser, digamos assim, valorizar particularmente em determinados âmbitos aqueles que já existiam. Por exemplo, naquilo que nós tradicionalmente chamamos a pobreza envergonhada. Há quadros médios de empresas, há proprietários que viviam de cafés, de restaurantes, não sei o quê, que viviam bem,
mas que de um momento para o outro, e devido ao alongamento da pandemia, porque passou muitos mais meses do que nós imaginávamos no princípio, começaram a entrar em dificuldades económicas e começaram a ter de socorrer-se nas nossas estruturas assistenciais. É evidente que se custa a todos estender a mão e dizer dê-me de comer, a essas pessoas que eram quadros médios da sociedade, custa muito mais. E, portanto, o que nós tentámos fazer foi que as nossas estruturas, que já estavam a dar apoio, ali se reequacionassem para dar um apoio relativamente mais escondido. Como sabe, nós difundimos alguns dados, concretamente das paróquias da cidade do Porto, que nós só, digamos, neste assunto da ajuda alimentar, seja em género, seja de alimentação já confeccionada, durante um determinado período investimos mais 700 mil euros. Isto para não falar daquilo que já era o tradicional, dos centros sociais paroquiais, do apoio domiciliário, tudo isso. Atento às realidades sociais e políticas e à inscrição de todas as comunidades na sociedade, acredito que acompanhe também a situação política em Portugal. Tivemos umas eleições presidenciais cuja campanha já decorreu numa circunstância muito particular e prevêem-se umas autárquicas sem se saber ainda bem qual será a data da sua realização, mas que são umas eleições que têm a particularidade de exigir uma maior proximidade de todas as comunidades e de conhecimento dos candidatos. Se a pandemia não o permitir, as eleições podem, enfim, adquirir aqui também alguma dimensão mais frágil pelo desconhecimento que pode acontecer dos vários candidatos, na sua opinião? Pode, mas o grau será pouco significativo. As autárquicas caracterizam-se exatamente por um clima de muita proximidade sentimental quase efetiva, isto é, de conhecimento dos candidatos. Por isso, façam os entendidos aquilo que acharem melhor, mas eu estou convencido que não vai ser o desconhecimento, a não ser nos grandes centros, Lisboa e Porto e pouco mais, que possam surgir candidatos menos conhecidos, porque normalmente nos conselhos habituais toda a gente sabe quem é o candidato do partido X ou do partido Y, ou da força, sem ser um partido. Mesmo com menos campanha? Mesmo com menos campanha, e depois as pessoas usam também as suas técnicas. Temo que com a agravada crise social e económica possa acontecer uma crise política a nível nacional? Nunca é de excluir, neste momento, como sabemos, não há nenhum partido que tenha maioria, há coligações formais ou informais. Dentro dessas, chamei-lhe coligações, não são coligações, mas são mais ou menos, portanto, forças, exatamente, portanto, apoios que estão a ser mais ou menos usados habitualmente. Se alguma força começa a desestabilizar o sistema, obviamente, não havendo uma maioria, podemos chegar a uma situação um bocadinho como a Espanha, não é? Que nestes últimos anos está-se a revelar muito frágil e muito instável. Está em curso este plano de recuperação e resiliência, a aplicação da famosa bazuca europeia. São muitos milhões que poder, deixe-me chamar assim, salvífico temos em torno desses milhões e que perigos também podem acontecer na sua aplicação e em chegar de facto às necessidades. Sabe que nós somos muito hábeis em puxar a brasa à nossa sardinha. Eu não vou falar em corrupção, não vou falar em falta de segurança da parte do governo e das instituições nacionais, mas quer dizer, o grande drama que pode acontecer é que depois cada setor, para onde esse dinheiro vai ser canalizado, tenha os seus espertinhos de serviço, desculpe a expressão que usei, tenha aquelas pessoas que são mais habilidosas para captar mais e tenha outros que porventura estejam menos informados e portanto não levem nada. Sr. Manuel Olinda, muito obrigado por ter estado connosco neste programa e partilhado os projetos e análise à sociedade onde esta diocese está inserida.